Boa noite, meu nome é Rony Júnior, sou servidor público e vamos continuar nossas conversações sobre reforma administrativa. Vínhamos nos vídeos passados observando como surge o Ministério do Planejamento, o órgão responsável por formular o planejamento público do Estado brasileiro. E observamos que foi todo um esforço que ultrapassou vários governos para se consolidar uma inteligência institucional que deu possibilidades ao Brasil tocar o seu planejamento público, que é feito através da formulação das três grandes leis financeiras fundamentais para o Estado brasileiro: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O plano plurianual é o plano de médio prazo, tem duração de 4 anos. Nele constam os investimentos que ultrapassam um exercício financeiro, ultrapassam um ano. Todos os investimentos que são plurienais, eles deverão obrigatoriamente constar no plano plurianual. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que faz a tática, faz o meio do campo, faz a articulação entre o plano plurianual, que é o planejamento estratégico do Estado, planejamento de médio prazo, e o orçamento anual, que é a Lei Orçamentária Anual. Observamos que cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias trazer todo o diagnóstico do cenário macroeconômico. Por exemplo, ela fala sobre a taxa de juros, política monetária, inflação, ela fala sobre câmbio, ela fala sobre previdência social, ela fala sobre gastos com funcionalismo público e ela estabelece metas. Então ela faz todo um meio de campo para que, através do orçamento público que é executado todo ano, se atinja o planejamento estratégico do Estado, que é o plano plurianual. É através da execução ano a ano da lei orçamentária anual, do que foi planejado na lei orçamentária anual, é que terá forma a execução do plano plurianual. Os investimentos constantes no plano plurianual serão executados. Então a gente observa que há uma hierarquia de planejamento. Temos o PPA, Plano Plurianual, sendo o planejamento estratégico, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz as metas e parâmetros, é diretriz para a execução orçamentária, faz o meio de campo, e o orçamento público, que é a Lei Orçamentária Anual, ela fixa as despesas e estima o que entrará de receita pública para financiar estas despesas no ano posterior. Então, vemos que a lei orçamentária anual, ela é o planejamento operacional. Todo ano, dando operatividade, operacionalizando a lei orçamentária anual, nós atingiremos a execução do plano plurianual para o prazo de 4 anos. Então a gente observa que tudo isso é ganho de inteligência institucional para o planejamento público brasileiro e deu muito esforço para se construir. Vem como determinação na Constituição da República de 1988, há 31 anos atrás, e é esforço que atravessa o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar Franco, governo Fernando Henrique Cardoso, 1, 2, governo Lula, 1, 2, governo Dilma, 1 e fração, e o governo Temer também. Todos esses governos deram contribuições para o aperfeiçoamento do planejamento público brasileiro. Agora, qual não é a nossa surpresa quando a gente observa o que acontece logo no início do ano de 2019? É mesmo, não ficamos surpreendidos quando vimos que o primeiro ato do governo federal atual, o governo Jair Messias Bolsonaro, foi justamente fazer uma reforma ministerial que desarticulou e deu um tiro na cabeça do Ministério do Planejamento. É sobre isso que nós vamos ler neste vídeo. Vamos lá. Reforma Ministerial 2019. Esta foi a primeira parte e pontapé inicial da reforma administrativa. Por isso que é importante a gente observar aqui. Se você acha que a discussão aqui vai ser reduzida a um plebiscito, você é a favor ou contra desse ponto da reforma administrativa? Ah, vamos ter perda aqui, mas vamos ter ganho aqui. A favor ou contra? É discussão imbecil, porque importa
entendermos o desenvolvimento do planejamento público, para a gente entender o que isso contribui para impactar, no caso, negativamente o nosso PIB, a nossa produção. Então, observamos que os prejuízos que a gente observa no planejamento público, ele é reverberado e causa impacto direto no PIB. É esses vínculos, esses nexos causais que a gente quer trazer aqui para que a discussão não fique imbecil. Então vamos conversar inteligentemente. Vamos lá. Por redação do Senado Federal. Agência de Notícias. Data 2 de janeiro de 2019. Segundo dia do ano de 2019. Segundo dia de governo federal Jair Messias Bolsonaro. Olha o que aconteceu. Medida provisória confirma estrutura de governo de Jair Bolsonaro. A medida provisória 870 de 2019 reduz de 29 para 22 o número de órgãos com status ministerial no governo federal. A primeira medida provisória do governo de Jair Bolsonaro foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial na noite desta terça-feira, 1 de janeiro de 2019, primeiro dia de governo. Pouco após a cerimônia de posse. Foi o primeiro ato do governo federal atual. Ele promoveu uma verdadeira desarticulação ministerial e afetou de morte os processadores cerebrais do Estado brasileiro. Ele afetou, com essa reforma ministerial, funções sensíveis cognitivas do Estado brasileiro, que afetam planejamento público. Vamos lá. As 22 pastas com status ministerial incluem 16 ministérios, 4 vinculados à Presidência da República, Casa Civil, Secretaria de Governo, Secretaria-Geral e Gabinete de Segurança Institucional, além do Advogado-Geral da União, AGU, e do Presidente do Banco Central. Pela decisão, ficam extintos os seguintes ministérios. Olha a cirurgia que foi feita no cérebro do Estado brasileiro. Foram extintos Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Pública, Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior e Setor de Serviços, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Segurança Pública, Ministérios da Cidade e Ministério da Cultura. 8 ministérios que são verdadeiros, ou melhor, eram verdadeiros processadores cerebrais que desenvolviam funções cognitivas sensíveis no núcleo pensante do Estado brasileiro. Isso é muito importante a gente entender, porque senão a gente vai ficar navegando em conversas que não são pertinentes. Conversar sobre o mundo paralelo dos políticos não é importante para nós. O que é importante para nós é o que afeta serviços públicos, investimento público, política monetária, administração do dinheiro em circulação, oferta de moeda, crédito para um investimento empresarial. São essas questões que nos afetam, porque é o nosso dia a dia, a nossa subsistência, é o que afeta a nossa sobrevivência. Uma decisão dessa, uma reforma ministerial para atacar Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior e Setor de Serviços, Integração Nacional, Trabalho e Emprego, Segurança Pública, Cidades e Culturas, nossa, mexer nas funções cognitivas sensíveis do Estado brasileiro não é qualquer coisa. Então é importante a gente atentar para o que é pertinente. Essa conversa que a gente faz aqui é uma conversa inteligente e nos dará ferramentas para que a gente possa compreender o noticiário econômico e entender o que é importante, o que é sensível, o que afeta o nosso cotidiano, a nossa sobrevivência. Isso daqui afeta planejamento público. No próximo vídeo daremos prosseguimento à leitura desta matéria jornalística, que é muito importante, pois se trata do primeiro ato de governo do governo federal, governo Jair Messias Bolsonaro. Vamos compreender a realidade para que a gente possa ter um domínio melhor da linguagem para entender e afetar positivamente a realidade. É isso.